limiar ventilatório, tá? Primeira coisa, o que é limiar ventilatório? É a razão, na verdade é um ponto onde você tem um aumento significativo da ventilação, né? E aí vamos pensar, eu tenho dois limiares, limiar 1, limiar 2. Então, na verdade, eu tenho uma relação, uma razão entre a ventilação e o consumo de oxigênio e uma razão entre a ventilação e a produção de CO2. Lembram disso? Sim ou não? Não? Vamos de novo, vamos. Aqui é para lembrar mesmo, não lembrar a gente não recorda, né? Ó, o que é ventilação, gente? Entrada e saída de ar dos pulmões. Aí vamos pensar, na verdade você tem a quantidade de ar que entra e sai por unidade de tempo. Então, lembra que a gente fala de ventilação minuto? Se eu pensar na ventilação minuto, em repouso, eu tenho uma média de 6 litros de ar por minuto. E o que chega nos alvéolos? 4,7 litros de ar por minuto. Porque parte disso fica onde? No espaço morto. Ou seja, dos 6 litros, o que faz hematose são 4,7. Tudo bem até aí? Então, ventilação, entrada, quantidade de ar que entra e sai. Beleza até aí? Bom, quando você pensa em ventilação, você vai pensar em consumo de O2. Ou seja, você ventila ar porque você precisa consumir oxigênio. Ok? Só que, toda vez que você pensar no oxigênio, você tem que pensar no gás carbônico. Feijão com arroz, né? Unha e cutícula. Pessoa tem que pensar em outra, não tem jeito, né? Por quê? Porque nós não somos plantinha, né? A pessoa vai lá na nutrição, aí toma suco de clorofila. Vai achar que vai passar a produzir O2 na alma, né? Porque não vai, né? Porque não é porque tu toma suco verde que tu vai agora ter clorofila, né? Na fibra. Chá da benção, né? Então, o ar que você ventila é para você consumir O2 e para você eliminar. Ok? Tudo bem até aí? Então você tem uma relação entre a quantidade de ar que você ventila para consumir O2. Entenderam isso? Ou, vamos inverter, a quantidade de oxigênio que você consome do ar que você ventila. Entenderam ou não? Sim? Então, se eu estou em repouso, vamos pensar, esquece o grau, tá? Eu estou em repouso, estou lá consumindo 6 litros de ar por minuto, para eu ter um consumo de 250 mililitros de oxigênio. Olha só, cara, você consome 6 litros de ar para você consumir 0,25 litros de O2. A proporção é muito, né, diferente. Você precisa de um montão de ar para consumir isso aqui de O2, tá? E produzo e elimino 200 ml de CO2, isso em repouso. Ora, vamos ir para cá. Se agora eu vou sair do repouso e fazer uma corrida a 7 km por hora, eu vou ter que ventilar mais? Sim. E desse ar que eu vou ventilar, eu tenho que consumir mais oxigênio? Então o VE/VO2 vai fazer o quê? O VE/VO2 vai diminuir. Porque é razão matemática. Tu vai aumentar o denominador. Entendeu? Entendeu, senhora? Por isso que quando tu olhar o gráfico, tu vai ver que ele desce. Então, por que ele desce se eu tenho que aumentar a ventilação? Ok, mas tu aumenta a ventilação, mas também tu aumenta o consumo de O2. Né? Então, vamos só para entender, né? Se eu tivesse lá, por exemplo, 20 litros de ar para consumir 2 litros de O2. 20 dividido por 2, tudo bem, né?
Agora eu tenho 20 litros de ar e consumo 10 de O2. Pronto, eu diminui a razão VO2. Entendeu por quê? Porque tu está aumentando o consumo de oxigênio, tu está aumentando o denominador. Aí tu baixa. Entendeu? Entendeu, pô? Entenderam? Sim ou não? De novo? Quer de novo? De novo. Tiago, vamos lá. Quando você está fazendo uma atividade física, a sua ventilação tem que aumentar, concorda? Esquece o CO2, estou pensando no consumo de O2. Se eu fizer uma escala de 7 até 13 km, 15, tá? De 7 a 15 km. Cada vez que tu aumentar a velocidade, tu tem que aumentar a ventilação. Por que tu tem que aumentar a ventilação? Porque conforme tu aumenta a velocidade, tua demanda de oxigênio é maior. Então, do ar que tu está ventilando, tu tem que consumir mais. Cara, então se é uma razão matemática, se tu aumentar o denominador, a razão diminui. Pronto, o gráfico está te mostrando isso, ó. A razão diminui. Até determinado ponto. Tá vendo? Então, quando você chegar no limiar ventilatório 1, até aqui, tu tá conseguindo ventilar mais, consumir mais, beleza, tá equilibrado. Aí vai chegar uma hora que tu vai começar a ficar o quê? Mais ofegante, né? E aí assim, o que acontece nesse ponto? Agora tu vai ter que aumentar significativamente a ventilação. Então olha só, o cara sai de 6 litros de ar, o cara chega a 180, 200 litros de ar. Para consumir, qual é o máximo que a gente sabe que o VO2 bruto pode alcançar? 7, 8. Olha só, o cara ventila 200 litros de ar para consumir no máximo 7 litros se ele for um atleta olímpico. Se ele não for um atleta olímpico, ele vai ventilar 150 litros de ar, 180, para consumir no máximo 4. Aí que a gente vê que a gente não é uma máquina tão eficiente, né, fisicamente falando, quando a gente fala, porque se a gente fala em Deus, a gente fala que a gente é uma máquina eficiente. Mecanicamente a gente não é. A gente tem um desgaste enorme para, né, fazer lá uma quantidade menor, tá? Então, primeiro, entendi o que é equivalente respiratório de oxigênio. É a razão entre a quantidade de oxigênio que eu consumo do ar que eu ventilo. Beleza? Se eu consumo mais do ar que eu ventilo, ela vai cair. Concorda? Se eu aumento a ventilação e diminuo o consumo de O2 daquele ar ventilado, o que vai acontecer? Ela vai subir. Por quê? Porque aqui eu já estou chegando no meu máximo de consumo de oxigênio. Então eu vou ventilar mais, eu quase não vou mais conseguir aumentar significativamente o meu consumo de O2, porque eu já estou chegando na minha capacidade máxima de oxigênio. Entenderam isso? Sim ou não? Toda vez que eu passo para vocês um exercício, eu falo assim, o cara tem um consumo, um VO2 de pico. O que é o VO2 de pico? É o consumo máximo que ele tem. Se aquele ali é o consumo máximo, quando tu botar uma carga maior, você vai ter aumento significativo do VO2? Não, ele já está quase no máximo. Por isso que agora o trabalho é quase que anaeróbico. Então você vai aumentar a ventilação e o consumo de oxigênio proporcionalmente vai diminuir. Por quê? Porque tu já está no máximo do VO2. Aí o que vai acontecer com o VO2? Ele vai subir. Entenderam, voado? De novo? Ninguém responde, né? Tá voando. Tá voando, né? Vamos de novo. Não tem problema, a gente vai 10 vezes, não tem problema. Quero que vocês entendam, tá? De novo, entendeu a diminuição? Sim ou não? Sim. A diminuição, entenderam? Tá? O que é a diminuição? Vamos para a prática, que acho que na prática fica mais fácil, tá? Estou numa atividade subaeróbica. O que é subaeróbica? Intensidade baixa. Aquecimento. Pensa que você tem como referência o repouso. Ok? Bom, você vai aumentar a ventilação em relação ao repouso? Sim. Vai. Porque tu não vai continuar com 6 litros de ar. Porque 6 litros de ar
é o repouso. Beleza? Então agora tu vai passar de 6 litros de ar, sei lá, para 20 litros de ar. Beleza até aí? Quando eu estou em repouso, o meu consumo de oxigênio é de 0,25 litros de oxigênio. Ó, 0,25 litros de O2, tá? Ou 250 mililitros. Beleza? Estou correndo a 7 quilômetros. A intensidade é baixa. Ok. Mas ela vai continuar em 0,25 litros de O2? Não. Vai ter que fazer o quê? Aumentar. Então, eu aumento um pouco a ventilação. Então, estava lá de 6, foi para 20. Ok? Mas o meu consumo de oxigênio, que era de, sei lá, 3,5 mililitros, foi para 10. Opa! Eu estou aumentando o consumo de oxigênio do ar que eu estou ventilando. Então, eu estou aumentando o denominador. Se eu estou aumentando o denominador, a razão vai diminuir. Pronto, a razão vai diminuir. Beleza? Aí agora eu vou aumentando a intensidade. Beleza, fui a 7, fui a 9, fui a 10, fui a 11, fui a 12. Cara, quando chegar em 13, cheguei no meu consumo máximo de O2. Quer dizer que eu vou parar? Não. Mas, quer dizer o seguinte, cara, se tu aumentar a intensidade além disso, agora o metabolismo ele é predominantemente anaeróbico. Então isso está dizendo o seguinte, você vai aumentar a carga e o consumo de oxigênio vai ser o mesmo. Pronto, exatamente isso. Então se eu pegar 15 quilômetros, e 14 quilômetros e 13 quilômetros, o consumo de oxigênio dele é o mesmo. Ele chegou no VO2 máximo. Entenderam? Porque quando ele chegar aqui, ó, ele consegue ficar lá 3 minutos. Tá, beleza. Será que ele consegue ficar 3 minutos a 15 km por hora? Talvez não. Por quê? Porque ele já está no máximo, quem vai começar a gerar ATP ali vai ser o anaeróbico. Então, o que vai acontecer? Tu vai aumentar a ventilação pra caramba. Então, cara, de 20, tu tá agora lá em 150. E o teu consumo de oxigênio, embora esteja alto, proporcionalmente agora ele tá o quê? Menor. Por quê? Porque já tá no máximo. Então, é o momento que você vai fazer o quê? Você vai aumentar o VO2. Cara, tu vai aumentar o máximo da ventilação para poder consumir o máximo de oxigênio. Beleza? Tudo bem? Então, se eu pegar o limiar ventilatório 1, quando é que eu como é que a gente analisa isso? A gente só consegue analisar limiar ventilatório através de gráfico. E aí, assim, o cara vai fazer um teste ergométrico, não tem jeito, não dá para fazer na pista de atletismo, esquece, né? Então, o cara vai fazer um teste ergométrico e aí o software te dá as curvas. Então, assim, na verdade, o que você tem que aprender é analisar a curva. Porque se o cara te trouxer um teste de esforço, isso vem no teste lá. Se for, por exemplo, um CAPT da vida, o cara vai te mandar o gráfico. E aí você tem que olhar o gráfico e falar, caraca, bonito esse gráfico, não entendi nada. Agora você já entende, né? Então, olha pra cá. Sugere-se, né? No limiar 1, quando é que eu sei que esse cara atingiu o limiar ventilatório 1? Eu vou olhar, vou ver que ele está diminuindo. Opa! Quando ele chegou aqui, ó, aqui eu estou trabalhando na bicicleta, tá? Tá aí o watts. Quando ele chegou aqui perto de 250 watts, a curva, ele começou a subir. Então, o ponto mais baixo do VO2, ou seja, ele vai descendo, aí atingiu o ponto mais baixo e começou a subir. No ponto onde ele atinge o ponto mais baixo do VO2, e ali ele passa a subir, é o limiar ventilatório 1. Ok até aí? Então, até aqui, eu consigo aumentar o consumo de oxigênio do ar ventilado, numa proporção que eu não preciso mexer no VE/VCO2. Só estou alterando o VE/VO2. Ok? Então, antes de passar para o VE/VCO2, vamos entender. O que é VE? Ventilação. O que é ventilação? Entrada e saída de ar dos pulmões. Para que eu ventilo? Para consumir O2. Aí
Aí eu tenho uma relação, uma razão. Toda vez que você fala de razão é matemática, ok? Então existe uma razão que é o VE, VO2. Existe uma razão entre a ventilação e a quantidade de oxigênio que você consome. Como é o nome disso? Equivalente respiratório de oxigênio. Ok? Como é o nome disso? Equivalente respiratório de oxigênio. E o que significa? A quantidade de O2 consumida do ar ventilado. Vamos de novo? O que significa? Qual é o conceito de equivalente respiratório de oxigênio? Quantidade de oxigênio consumida do ar ventilado. Então, o cara que consegue consumir mais oxigênio do ar ventilado é o cara que consegue produzir menos lactato para a mesma intensidade de exercício. Consegue relacionar? Sim ou não? Foi? Ó, de novo. Vamos de novo. Vou pegar eu e você, tá? Então vamos entender o seguinte. Se eu, do ar que eu ventilo, eu estou mais bem condicionado que você. Então eu estou dizendo para você o seguinte, do ar que a gente ventila, vamos dizer que a gente ventila a mesma quantidade de ar, tá? Mas eu consigo consumir mais oxigênio. Ora, se eu consumo mais oxigênio, para a mesma intensidade de trabalho, eu vou produzir menos lactato. Concorda? Por quê? Porque, exato, a gente já entendeu que eu vou usar mais lactato, vou produzir mais lactato quando eu tenho menos oxigênio. Porque se eu tenho mais oxigênio que você, quando a gente estiver lá fazendo a 9 km por hora, eu vou usar mais gordura do que você. Nós duas vamos usar carboidrato, mas eu vou usar menos carboidrato do que você. Entendeu? Então, assim, o sujeito que estiver mais bem condicionado é o cara que do ar que ele ventila, ele consegue consumir mais O2. Entendeu? Então, por exemplo, se eu pegar dois sujeitos, se eu pegar um cara mal condicionado, esse cara vai atingir o ponto mais baixo a 200 ou a 148, por exemplo? 148. 148. E se eu pegar um cara mais bem condicionado que ele vai chegar ao limiar ventilatório em 200 ou em 300? 300. Pronto, entenderam? Então eu consigo, quanto mais eu conseguir consumir oxigênio do ar que eu ventilo, mais bem condicionado eu estou, mais longe, mais distante fica o limiar ventilatório, ou seja, ele vai atingir o limiar com cargas mais altas. A relação é a mesma do limiar anaeróbico, ok? Só que agora eu estou falando de ventilação. Então, na prática é o seguinte, se eu pegar dois sujeitos, né, vou pegar os três sujeitos, o que alcançou em 148, o que alcançou em 200, né, 250 e o de 300. Quando ele estiver aqui em 200, quem é que está mais ofegante? O de 148. É isso. Por que o cara está mais ofegante? Porque ele consome menos oxigênio. E aí, se ele consome menos oxigênio, ele produz mais CO2, porque na verdade ele está usando mais rápido o metabolismo anaeróbico. Ele está usando muito mais glicogênio do que o cara que está a 300. Então, esse cara que está em 300, ele está ali falando com você, né, e fazendo. O outro está bufando. E esse aqui está legal, ele está, né, lá no carro. Entenderam? Sim ou não? Beleza? Tá? Tiago, foi? Agora vamos, porque nada pode ser fácil. Quando tá fácil, a gente piora, né? Bom, além do VE e VO2, agora eu tenho que relacionar o VE com o VCO2. Né? Só tá, né? Tá, tem que piorar, né? Então vamos lá. O que é VE e VCO2? Bom, a gente já entendeu. Eu ventilo porque eu preciso consumir O2. Mas na mesma proporção que eu estou produzindo O2, desculpa, que eu estou consumindo O2, eu estou produzindo CO2. Aí você fala assim, o cara vai acelerar o metabolismo. Legal. Quando ele acelera o metabolismo, ele aumenta o consumo de O2. Show. Mas ele também aumenta a produção de CO2. Sim ou não?
né? Por exemplo, vamos pensar. O cara está aqui no subaeróbico. 9 km por hora, subaeróbico, intensidade baixa. Qual é o sistema predominante? Aeróbico. Fosforilação acontece aonde? Na mitocôndria. Qual é o produto final do ciclo de Krebs? 3 NADH, 1 faz de H2 e 2 de CO2. Cara, então olha só, ele está aumentando a produção de CO2. Porque quando eu aumento, quando eu acelero o metabolismo, que essa mitocôndria tem que trabalhar mais, esse CO2 ele está aumentado. Ok? Aí quando ele está lá em 15, cara, o cara está lá no anaeróbico da alma, né? Aí ele está produzindo CO2 na mitocôndria? Fala assim, né? Vou perguntar de novo, né? Ele está produzindo CO2 lá na mitocôndria? Tá. Não é porque ele está correndo 100... 100 metros a minha mitocôndria vai descansar, dormir. Amor, não vai, ela está no máximo. O problema é que o máximo dela não é o suficiente. Sabe aquela coisa, né? Tu quer pegar, né, lá o seu amor, aí você dá tudo pro seu amor, não é o suficiente, entendeu? O amor vai embora assim. Calma, professora. Quase então, Calma. né? Você pensa bem. Aí tu tem o CO2 da mitocôndria, o CO2 do glicogênio, o CO2 do ATP, o CO2 da creatina. Amor, haja CO2, né? Então, por isso que o cara bufa. Porque aí o cara vai produzir ainda mais CO2. Brincadeiras à parte, né? Bom, né? Então, volta. O que é VE/VCO2? Quantidade de CO2 produzida e eliminada do ar que você ventila. Show? 6 litros de ar eu ventilo para consumir 0,25 de O2 e eliminar 0,2 litros de CO2. Por quê? Gente, olha só, vamos pensar. Consome 2 e elimina 2? Olha só. Em geral, isso é um conceito que as pessoas aprendem errado. O cara ventila mais durante o exercício porque você altera a pressão de oxigênio. Você só altera significativamente a pressão de O2 em altitude, que o ar é rarefeito, e no mergulho, porque a pressão é muito alta, tá? Quando você está aqui fazendo exercício, né, a nível do mar, todas essas adaptações ventilatórias, elas acontecem muito mais para manter a pressão de CO2. O CO2 é que não pode alterar. Então, por exemplo, do ar que eu ventilo, a pressão atmosférica, né, ela é de 760 milímetros de mercúrio. Tudo bem? 0,03% é a concentração de CO2. E ela tem que ser mantida assim. Então, se você não fizesse os ajustes ventilatórios, conforme você aumenta a intensidade do exercício, você aumenta a pressão de CO2. E essa pressão de CO2, esse aumento da pressão de CO2, é que vai estimular os quimioreceptores. E aí os quimioreceptores é que vão mandar o ajuste, né? Vão mandar a informação lá para o sistema nervoso central e ele vai ajustar mais ou menos a sua ventilação. Entende? Então, assim, os quimioreceptores, que eles estão localizados lá no arco aórtico, no seio carotídeo, são os centrais, e os periféricos, o nome já diz periférico, tá? Eles são estimulados por 3 fatores: pressão de O2, pressão de CO2 e pH. A pressão de O2 você só altera em situações extremas. Então, durante o exercício, o estímulo dos quimioreceptores é em função do quê? Da pressão de CO2, que eu já entendi, que conforme eu aumento a intensidade, eu vou aumentando a produção de CO2 e cada vez eu estimulo mais os quimioreceptores, e o pH. Por quê? Porque conforme eu aumento o CO2, eu aumento a concentração de hidrogênio, aí eu baixo o pH. Sempre, toda vez que vocês pensarem em pressão de CO2, tem que relacionar com o pH. Sempre isso. E eles são inversamente proporcionais. Então, se eu aumento a pressão de CO2,
eu reduzo o pH. Esses dois fatores é que estimulam os quimiorreceptores e que são responsáveis pelos ajustes da ventilação durante um exercício físico ou durante um repouso ou o que for, tá? Então, volta para cá, só para a gente entender. Então, se eu olhar para cá, vamos agora analisar a curva do VE/VCO2. Então, eu já entendi. VE/VCO2 me diz, né, me mostra a quantidade de CO2 que eu preciso eliminar do ar que eu estou ventilando. Ok? Tudo bem? Comecei um exercício. Opa! Olha para cá. Ele baixa um pouco, tá vendo? Por que ele baixa um pouco? Porque você está produzindo mais CO2 e está lá eliminando o CO2. Até você alcançar o steady state. E se você olhar para a curva, bonita essa palavra, né? Estado de equilíbrio. Ui, tá. Aí se você olhar para cá, ó, tá vendo que ele tá linear, ele está equilibrado. Então, eu aumento a ventilação, eu aumento o meu consumo de O2, mas dessa ventilação que eu uso para aumentar o consumo de O2, eu consigo manter a pressão de CO2. Então, eu consigo eliminar esse CO2 que eu estou produzindo. Ó, tá linear. É como se aqui tivesse linear. Então, eu aumentei a ventilação para aumentar o consumo de O2, mas o CO2 que eu estou produzindo, que é predominantemente do metabolismo aeróbico, essa ventilação consegue manter o VE/VCO2 estabilizado. Oi. Não é agora, amor. Não está estabilizado. Não está estabilizado, né? Estabiliza. Estabiliza. Aí, vamos lá. Aí eu olho aqui, ó. Perto de 300. Né? É certo? A professora Yara Vicíssamo e a professora Fátima e o professor Fernando da psicomotricidade, eu mandar eu voltar, né? Ah, tá. Então, quando eu olhar aqui, o que eu estou vendo? Ó, eu estou vendo que ela está linear, mas nesse determinado ponto, opa, a curva deixou de ser linear. O que significa? Significa que quando ele chega em 300 watts, ele precisa aumentar a ventilação, porque ele agora precisa eliminar o CO2, que foi produzido e aumentado significativamente. Vou para a prática. Até 300 watts, você consegue fazer e conversar. Você consegue falar. Quando esse cara está no limiar ventilatório 2, o que acontece? A ventilação aumenta de forma que ele não vai mais conseguir fluentemente fazer e falar. Entenderam? Então, quando eu atingo o limiar ventilatório 1, eu só altero o VE/VO2. Quando eu alcanço o limiar ventilatório 2, eu altero o VE/VO2, porque ele aumenta, e o VE/VCO2, porque ele também aumenta. Entenderam? Então, no limiar ventilatório 1, cara, a pressão de CO2 ela é mantida, porque você consegue ventilar e eliminar o gás carbônico que tu está produzindo. Por quê? Porque o metabolismo predominante é aeróbico. Então, o que tu está produzindo lá, né, na mitocôndria, tu está conseguindo eliminar. Beleza, ele está estável. Quando eu atingir o limiar ventilatório 2, cara, já entendi. Eu vou aumentar o VE/VO2. Estou no máximo, cara, próximo lá do meu máximo de consumo de O2. Então, aumento a ventilação para aumentar esse consumo de O2. Mas como o metabolismo agora predominantemente é anaeróbico, cara, minha produção de CO2 está lá em cima. E ela não pode aumentar, porque senão eu vou morrer. Eu vou entrar em coma, eu vou morrer. O que o meu organismo faz? Cara, aumenta a ventilação para quê? Para eliminar o CO2 e subir o pH. Se eu pensar, vou fazer uma prova de meia maratona. O cara vai correr a meia maratona no máximo do limiar ventilatório 2? Não, meu, o cara não vai conseguir correr, sei lá, 1 hora, né, 40 minutos nisso. Ok? Então, assim, ele aumenta o VE/VO2, a produção de CO2 é alta, ele ventila bastante, porque também se ele ficar conversando vai chegar em último, né?
mas ele consegue manter equilibrada essa pressão de CO2. Beleza até aí? Se eu penso numa prova de 100 metros, onde a ventilação é maior? Na meia maratona ou na prova de 100 metros? Para a mesma unidade de tempo, óbvio, tá? Para a mesma unidade de tempo, o cara ventila muito mais em 100 metros. Aí você vai falar, cara, mas prova de 100 metros é aeróbica? Prova de 100 metros é anaeróbica. Por que o VE/VO2 dele, por que ele ventila muito? Porque o VE/VO2 dele está lá em cima. E o VE/VCO2 mais ainda. Né? Porque se ela é anaeróbica, ele está produzindo CO2 direto. Quase não consegue falar. Pega esse cara quando acaba de correr 100 metros ou 400 metros, você consegue falar com ele? Não. Porque ele está bufando. A mesma coisa em apneia. Não, o cara vai ficar em apneia enquanto ele conseguir manter a pressão de CO2 fisiologicamente dentro do normal. Na hora que ele não conseguir, que começar a ficar tóxica, o que ele vai fazer? Ele vai subir. Ou ele vai respirar. Né? Na natação tem muito isso, eles fazem muito trabalho de apneia. Aí o cara fica lá embaixo. Aí você pensa, ele não está ventilando, porque ele não é um filho, né? Para respirar na terra e na água, né? Então ele está parado, ele não está ventilando. Do ar que ele está lá, que ele ventilou antes de fazer a apneia, ele está consumindo todo o O2. Beleza. Consome O2, mas produz CO2. A pressão de O2 está baixando e a pressão de CO2 está aumentando significativamente. Cara, na hora que ele sobe, ele fica ali alguns segundos o quê? Bufando. Traduz o que ele está bufando. Ele está eliminando CO2 de excesso. Entender? Sim ou não? Sim. Beleza? Sugere-se, né? Acho que sim. Terça-feira, quarta-feira você responde. Ai, A televisão.